Você já pensou em ter uma carteira de dividendos que te paga renda passiva todo mês? Se você tem esse interesse, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para montar a sua própria carteira e no final eu te mostro uma forma muito fácil de você ter acesso a uma carteira de dividendos. Fica aí, que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também aproveita e deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais investidores. A estratégia é muito simples de entender. Aqui nesse gráfico vocês vão ver que eu coloquei vários aportes ao longo de vários meses, né, dando aqui um total de 20 anos, cerca de 240 meses, e aqui eu coloquei aportes recorrentes de R$1.000 por mês, poderia ser qualquer número, mas eu coloquei um aporte de R$1.000 por mês. No começo, vocês vão ver que você tem ali o seu aporte e você recebe um dividendozinho que não dá nem para enxergar, vamos dizer que você recebeu ali cerca de R$10. No outro mês, você vai pegar os R$1.000 de novo, mais esses R$10 e aportar R$1.010. Né? E aí você vai fazendo assim ao longo do próximo mês. No outro mês você vai pegar R$1.010, vai comprar mais ações, essas ações vão te dar mais dividendo, você vai juntar com o seu aporte e vai fazendo assim. Se você for fazendo isso por tempo suficiente, vai chegar um momento que você vai receber tanto dinheiro que ele vai igualar o seu aporte. Aqui em cerca de 80 meses, 90 meses, você vai receber praticamente R$1.000 de dividendos junto com os R$1.000 do seu aporte, e aí você começa a criar um efeito que a gente chama de bola de neve, onde você vai gerando tanto dinheiro em cima do dinheiro que você vai aportando, que você vai criando uma renda passiva muito maior do que o próprio aporte que você coloca. Então vejam aqui que ao longo dos anos, né, eu deixei 20 anos de um aporte aqui de R$1.000, ou seja, eu vou assumir nesse exemplo que você não foi promovido, que o seu salário não teve correção de inflação, que é muito difícil. Vamos dizer que você continuou ali fazendo aporte de R$1.000. Mesmo assim, por conta de você ter uma renda passiva que todo mês vai fazer você aportar um pouco mais que o mês anterior, no outro mês um pouco mais, no outro mês um pouco mais, você vai gerando um monte de renda passiva e você chega lá, né, ao fim de 240 meses. Obviamente que aqui eu coloquei dados completamente arbitrários, uma renda passiva que gerasse ali um juros mensal de 1%. No momento a gente está com uma taxa de juros de 12%, então não é completamente inviável, mas no futuro eu não imagino que isso vai acontecer. A gente deve convergir aí para um dividendo que pague mais próximo de 10% ao ano, mas eu estou deixando aqui só para vocês entenderem, enxergarem realmente o exemplo. Vocês vão ver que vai chegar lá daqui 20 anos, o seu aporte ele é muito menor do que a renda passiva que é gerada em cima do seu investimento. E aqui é o legal que você pensa de uma forma previdenciária. Então você vai chegar daqui 20 anos com uma renda que provavelmente vai ser próxima ali à sua renda, né, dependendo do quanto que você aporta, e você consegue ali complementar a sua renda ou até mesmo se aposentar com os dividendos das ações, né? Então essa é a estratégia de dividendos, e tem muitas pessoas, né, conhecidas no mundo que acabaram investindo dessa forma e tiveram muito resultado, como o Warren Buffett, o Barça aqui no Brasil. Então é uma estratégia já validada que funciona muito bem. Então a primeira coisa que você deve pensar é: nossa, Caio, eu vou comprar a ação que paga dividendo mensal. E a gente tem sim na bolsa empresas que pagam dividendos todo mês. A gente tem o Itaú, o Bradesco e o Banestes, né? Por que eu não gosto dessa estratégia, tá? Primeiro, essas empresas vão continuar pagando dividendos mensais, ou seja, qual é a garantia que o Banestes vai continuar pagando dividendo mensal pelos próximos 20 anos, né? Que é um período aí que você imagina que a maioria das pessoas vão estar pensando ali na sua aposentadoria, né? Daqui 20 anos eu quero me aposentar. Esse tipo de pensamento começa a ocorrer ali quando as pessoas têm 30, 40 anos. Então, é difícil você garantir que essas empresas vão continuar pagando dividendos mensais, né? Pode acontecer, o Itaú provavelmente vai, o Bradesco a gente já não tem tanta certeza. Então, você acaba tendo essa incerteza quando você foca em poucas empresas, e também você tem poucos setores, né? Aqui você está completamente exposto ao setor financeiro se você investe nesse tipo de empresa, nessas três empresas. Mesmo que você diversifique entre as três, você está completamente exposto ao setor financeiro. E a gente tem muitas vezes ao longo da nossa vida, né, ao longo dos ciclos econômicos, crises que abalam muito fortemente alguns setores específicos. Então, por exemplo, a crise de 2008, a gente teve um abalo ali completamente focado no setor financeiro mundial e também no setor de imóveis. Então, se você tem uma carteira focada em setor financeiro, você vai sofrer muito mais do que a média ali das empresas da bolsa. Então, eu não gosto dessa estratégia, tá? Não busque empresas somente porque elas pagam dividendos mensais. O ideal é você ter uma carteira diversificada com várias empresas de vários setores
que te paguem dividendos de uma forma mensal. E aí você vai ter uma empresa que paga em janeiro, outra vai pagar em fevereiro, outra vai pagar em março, e assim você consegue montar uma carteira com esses dividendos recorrentes. Então o ideal é você ter uma carteira que pareça mais com essa, né? Que você tenha um pouquinho de setor financeiro, um pouquinho de saúde, um pouco de comunicação, um pouco de commodities, indústria, consumo, utilidade pública, enfim, vários setores ali montando uma carteira, pode ser entre 10 e 20 ativos, dependendo do quanto que você consegue ali acompanhar e que você consiga ali diversificar o seu risco, porque se a gente tiver uma crise no setor de saúde, como a gente teve em 2020, pelo menos o setor talvez industrial não vai sofrer tanto, então você consegue diversificar o seu risco dessa forma, e assim você também garante, né, aquela questão de ter um rendimento com mais frequência, porque nada garante que o Banespa vai pagar todo mês, mas se você tem duas empresas que pagam em janeiro, por exemplo, se uma deixar de pagar, você tem a outra que você vai receber, então assim você consegue criar aquele efeito de bola de neve que eu comentei. E você tem que tentar focar em empresas que estão em setores perenes. O que são setores perenes? Basicamente são aqueles setores ou segmentos que já estão comprovados, que já tem uma necessidade real na economia, que são intrínsecos à economia e que a gente já sabe que eles geram renda, que eles geram receita há vários anos no passado e vão continuar assim no futuro com uma certa previsibilidade. Então, são setores que não são apostas. Aqui não entra, por exemplo, AI, né, inteligência artificial, porque a gente não sabe qual que é o futuro de inteligência artificial. Então, você busque setores, né, aí na sua carteira que já são comprovados. Então, setor de utilidade pública. Tem empresas aí de energia elétrica, saneamento, que existem há 30, 40, 50 anos. Então você já sabe que essa empresa gera receita. Na maioria dos casos, as empresas de setores perenes geram receitas previsíveis, mas não é uma obrigatoriedade, mas a maioria gera, né? Então, setor financeiro, tem bancos aí centenários, setor de saúde. Aí dentro dos setores tem os segmentos, né? Tem um segmento de hospital, que ele já é um pouco menos previsível. Você tem um setor industrial dentro do setor de saúde, que é mais interessante. Então você vai tentando entender ali quais são as empresas mais perenes dentro de cada setor. Tem commodity, que muita gente não gosta, que teoricamente é mais variável ali o resultado. Você tem uma Petrobras que o Brent ali, o óleo, varia bastante, o petróleo varia bastante, mas você tem uma Klabin que o preço do papel não varia tanto. Então você tem que sempre tentar buscar aquelas que são mais perenes dentro de cada um dos setores. E obviamente você vai ter com isso uma boa diversificação. Então se você tem que seja ali duas de cada um desses grandes setores ali buscando segmentos diferenciados, você vai ter uma carteira aí de 15, 16 ativos, pelo menos, que te dão ali muito mais segurança do que investir em 3, 4, 5, que é o que estava ali no slide anterior. E quando você estiver estudando, quais são as características de uma boa pagadora de dividendos que você deve procurar? Tem que ser no setor perene, que foi o que a gente comentou no slide anterior. Tem que ter também um payout sustentável. O que é o payout? É o quanto do lucro que a empresa gera, ela está distribuindo ao acionista. Então, se uma empresa gerou um lucro de 100 milhões e ela distribui 80 milhões, ela tem um payout de 80%. O que é um payout sustentável? É um payout onde a empresa paga o máximo que ela pode pagar sem se endividar e podendo ali continuar a crescer, né, investir no seu crescimento, porque a empresa não pode parar de crescer, ela tem que continuar gerando receita, continuar gerando lucros crescentes no longo prazo, para que você assim sempre tenha uma renda ali recorrente, mas também crescente, que também é muito importante. Tem que ter também uma dívida controlada, então uma empresa que paga dividendos não pode ter uma dívida muito descontrolada, porque ela pode correr o risco ali dos juros subirem muito e ela começar a utilizar o caixa em vez de pagar dividendos para pagar os juros da dívida, ou então ela pode ali correr o risco mesmo de uma certa falência ou algo desse tipo por conta ali da dívida, né? Não conseguir gerar caixa o suficiente para pagar a dívida. Então tem que entender ali quais são os níveis ideais de endividamento para cada setor, mas sempre buscar empresas ali que tenham uma dívida bem controlada. Tem que ter também uma geração de caixa robusta, então dê preferência por empresas que geram um forte caixa. Esquece um pouco aquelas empresas que estão queimando caixa, porque muito possivelmente elas vão ter que pegar dívida para poder suprir esse caixa que elas estão queimando, e aí elas entram naquele ciclo vicioso ruim que pode levar à ruína. Então foque em empresas que geram caixa o suficiente para elas investirem em projetos de crescimento, caixa o suficiente para pagar a dívida, caixa o suficiente para distribuir para o acionista. Então foque em empresas que geram caixa. E você tem que ter também um bom preço, afinal de contas, se você paga R$10 numa empresa e ela te paga R$1 de dividendo, você tem aí cerca de 10% de dividend yield. Agora, se você tem na mesma empresa, você pegou ela no momento melhor e você paga R$7 e ela distribui os mesmos R$1 de dividendo, você tem ali cerca de 14% de dividend yield, assim você aumenta a sua renda passiva. Então, se você foca ali em comprar empresas em bons momentos ou em momentos que elas
estão mais depreciadas ou em momentos que elas estão mais baratas, você vai ter, obviamente, um maior retorno em relação ao investimento que você está fazendo. E aqui eu trouxe um exemplo, mas lembrando que não é recomendação de investimentos. A gente tem na bolsa uma empresa chamada ENGIE, com esse ticker aqui EGIE3, que é uma empresa do setor de geração de energia, ou seja, um setor mega perene que já existe por décadas aqui no Brasil e vai continuar existindo por décadas, até porque a gente sabe que essas empresas vão ter uma geração de receita recorrente porque ela tem contrato ali com o governo, são concessões de anos, então ela tem ali o direito de explorar as usinas de geração por ano, gerar energia e receber por essa energia gerada por décadas, né? 20, 30 anos, depende do contrato, depende da usina, né? Lógico, tô aqui resumindo bastante. Se você quiser conhecer mais da ENGIE, a gente tem análise no canal, mas o foco aqui é resumir um pouquinho, tá? A ENGIE, ela tem um payout médio aí nos últimos 5 anos de cerca de 90%, tem uns anos que ela pagou um pouquinho mais, alguns anos ela paga um pouco menos, mas se você arredondar ali, fica uma média próxima de 90%, ou seja, ela paga quase todo o lucro, é uma empresa muito mais madura e que realmente não faz sentido ela ficar retendo tanto lucro ali para crescer, mas ela ainda deixa uma gordurinha ali saudável para pagar uma dívida, para talvez gerar ali um caixa maior, para dar uma turbinada no balanço para ela poder pegar dívidas mais baratas. Então, ela está pagando de uma forma sustentável, né? Se ela estivesse pagando aqui 150% todo ano, uma hora esse caixa não ia dar certo, aí essa conta não ia dar certa e ela ia começar a se endividar. Então, é um payout aqui bem saudável para a ENGIE. Uma dívida líquida super equilibrada para o setor de 2 vezes EBITDA, ou seja, em 2 anos de operação da ENGIE, ela consegue pagar totalmente a dívida que ela tem. Lembrando que essa dívida ela não precisa pagar em 2 anos, está dividida em vários anos, 5, 6, 7 anos para o futuro. Então, bem tranquila essa dívida, principalmente para o setor dela, que é super previsível ali as receitas. Ela sabe que no ano que vem ela vai ter ali um certo nível de geração de caixa, de receita, então ela pode se endividar um pouco mais, mas ela prefere ser assim mais calma ali no seu endividamento e nunca passou de 3 vezes, pelo menos no histórico recente. E o que eu falei para vocês, uma geração de caixa robusta, então a ENGIE gerou aqui 25 bilhões nos últimos 12 meses, ou seja, é muito dinheiro que ela consegue gerar. Boa parte ela utiliza ali para pagar dividendos, obviamente, ela também utiliza ali para pagar a dívida dela, ela utiliza para investir, são grandes usinas que a ENGIE ela gerencia, então ela precisa ali investir para que essas usinas não tenham nenhum problema, então ela precisa ali colocar um certo investimento para manter as usinas em bom desempenho. O nome desse investimento que ela faz é CAPEX, mas enfim, ela faz esse investimento, mas vejam aqui como é um nível de geração de caixa muito forte. Tem empresa na bolsa que não gera nem 5% desse valor aqui, então assim, foca em empresas que tenham ali uma forte geração de caixa. E o preço da ENGIE, isso aqui é obviamente discutível, mas a empresa tem rodado ali nos últimos meses com um PL de 10 até 12 vezes mais ou menos, depende do momento que você está pegando. Então, quando a gente compara com o histórico da ENGIE, onde é uma empresa que já foi negociada na média ali com um PL de talvez 17 vezes, até mesmo chegando ali em 20 vezes, a gente vê que hoje ela está um pouco mais descontada. Obviamente tem motivos para isso, a taxa de juros está alta, tem uma certa incerteza no Brasil, mas é nesses momentos que você consegue investir em empresas mais baratas. Você nunca vai comprar uma empresa barata quando tiver tudo maravilhoso, quando tiver tudo certinho e todo mundo tiver expectativa só de melhores tempos pela frente. Então é aquela famosa frase do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então quando tiver com canhões aí no mercado, é a hora de você realmente comprar. Eu falei só coisa boa, mas tem riscos e dificuldades nessa estratégia também. Eu vejo ainda muitos investidores focando em dividend yield, ou seja, focando em quanto eles recebem em relação ao preço que eles estão pagando. É um indicador importante, mas um indicador muito melhor, um indicador muito mais interessante é focar no crescimento do dividendo, tá? Você tem que receber no ano seguinte mais dividendo que você recebeu no primeiro ano que você investiu. Então, se você investe no ano 1 aqui numa empresa, ela te paga tanto dividendo, no outro ano você quer receber um pouco mais, no outro ano um pouco mais, no outro ano um pouco mais. Então, você cria ali uma renda passiva saudável e crescente que te proteja da inflação no longo prazo. Então, quando você foca muito em dividend yield, o quanto que você está recebendo, buscando aquelas empresas mais baratas possíveis, você pode cair em muitas armadilhas. Inclusive, eu fiz uma aula sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais do que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui em cima para você evitar essas grandes armadilhas de empresas baratas que têm um dividend yield alto. Um outro problema aqui, um outro risco forte dessa estratégia é que o corte de dividendos é brutal.
tem várias pesquisas mostrando no mercado que as empresas que cortam dividendos são as empresas que têm um dos piores retornos no longo prazo, isso porque o mercado não gosta nada. Quando uma empresa está pagando dividendo ali, caindo na conta com uma certa frequência, que seja mensal, que seja anual, que seja trimestral, e ela fala para o mercado, olha, eu vou cortar, não vou pagar mais. Isso passa uma mensagem muito ruim para o mercado, de que essa empresa não está conseguindo gerar caixa, de que talvez ela está endividada, de que talvez ela tomou decisões de investimentos ruins e não vai ter o mesmo retorno e rentabilidade que teve no passado. Então, as empresas que cortam dividendos, geralmente, quando ela anuncia para o mercado, as ações caem bastante, 10, 20, 15, 30%, dependendo da empresa, e cai muitas vezes ao longo de vários anos e vai caindo até o momento em que ela volte a pagar dividendos ou volte a pagar o mesmo patamar anterior. Na média, essas empresas têm um retorno muito ruim, então você tem que sempre estar analisando, sempre estar estudando se as empresas têm um dividendo sustentável e que ele vai continuar assim por vários anos na frente. E falando em estudar, você precisa dedicar bastante tempo e análise constante aqui para essas empresas, justamente para você entender se o dividendo é sustentável, como é que está a dívida, se o payout que ela está pagando ali é sustentável, se a empresa está lucrando, se ela está investindo para continuar a crescer, se as receitas vão crescer, se o dividendo por ação é interessante pelo preço que você está pagando, se o preço é bom. Então são várias variáveis aqui que você precisa levar em conta e estudar para investir em empresas, independente se é empresa de crescimento ou de dividendos. Então você não pode ter uma postura, principalmente em empresas de dividendo, de comprar e esquecer, justamente por conta desse aspecto aqui crucial, que é a empresa poder cortar dividendos e isso prejudicar bastante o seu retorno. Então nada de buy and forget, nada de compre e esqueça aqui. Você tem que se manter ativo, você tem que se manter estudando, analisando os resultados das empresas para você garantir que você tenha aí o dividendo que você tanto busca e tanto espera receber no longo prazo ali, pessoalmente na sua aposentadoria. Ah, mas isso é muito difícil, é muito trabalhoso, eu não quero fazer isso. Tudo bem, se você não quer fazer isso, você também tem a opção de ter a nossa carteira recomendada, assinar a nossa carteira recomendada, se tornando aqui um assinante GA Pro. Você vai ter acesso à nossa carteira de dividendos, que é uma carteira focada justamente em pessoas que buscam receber uma renda passiva. Aqui tá o perfil para essa carteira, e a gente tem aqui nessa carteira várias empresas e uma distribuição já de setores, como eu falei para vocês. Então a gente tem vários setores aqui, são várias empresas que a gente acompanha, empresas que a gente acha que cabem todos esses critérios que eu falei para vocês, e essa carteira gerou sim ao longo de 2023 renda passiva todo mês. Então os nossos assinantes que seguiram as nossas recomendações receberam ali renda passiva todo mês e devem receber também em 2024 e assim por diante, porque esse é o foco da nossa carteira, é gerar renda passiva para os nossos assinantes. E muitos falam aquela bobagem de que empresa de dividendo não gera uma boa rentabilidade, que perde para o índice no longo prazo, e aqui a gente tem a rentabilidade da nossa carteira de dividendos batendo o Ibov aqui com folga, tá? Chegando a uma rentabilidade acumulada de 46% versus 28% do nosso Ibov, e aí você pode comparar com qualquer índice aqui. Vamos pegar Small Caps, aqui a gente está provavelmente aqui batendo bastante Small Caps, não? Ou seja, quem investiu em Small Caps com esse intuito de ter um ganho de capital, está perdendo para uma carteira de dividendos. A gente pode comparar aqui também o CDI. Será que a nossa carteira bate o CDI? Batemos também o CDI. Então, pessoal, a gente tem uma carteira muito interessante com várias empresas boas, algumas empresas com um yield on cost de mais de 20%, ou seja, do valor que a gente investiu na empresa, estamos recebendo mais de 20% de dividendo em relação ao preço que foi pago, ao preço que foi recomendado. Então, realmente, recomendações muito interessantes aí, muito rentáveis para os nossos assinantes, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você quiser ser assinante, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou clicar nesse QR Code que está aqui do lado. Você vai para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais as carteiras, o que você tem acesso exclusivo no site. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.